A paz do Senhor para todos os irmãos. Aqui é o pastor Edilson, Ministério de Plancei, e nós queremos dar início a mais uma aula online com a nossa lição de número 5 da nossa revista de Escola Dominical. Mas antes disso, gostaria de cumprimentar ao nosso pastor-presidente, pastor Samuel Lima dos Santos, também cumprimentar o nosso vice-presidente do Ministério, o nosso pastor Joiade Lima, que é também o nosso consultor teológico. Queremos também mandar um abraço forte a todos os pastores dirigentes do Ministério de Plancei, nosso pastor Valmo, do Pôr do Sol. Um grande abraço também para o nosso pastor Jean e a missionária Mara, no Recanto das Emas. Queremos também mandar um abraço forte ao nosso pastor Luiz Carlos, do Mansões Centro-Oeste. Pastor Francisco, lá no Santa Lúcia. Queremos mandar um abraço também para o nosso pastor Vilcimar, no setor 12. E também nosso pastor Gilvan, no Coimbra. Queremos também aqui cumprimentar o nosso pastor Silmar, que está ali também no Jardim Vitória e também no setor 2. Também queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão um pouco mais distantes de nós, né? Estão em outros estados. E nosso pastor Pedro, que está ali no Maranhão, em São Luís. Queremos também mandar um forte abraço também ao missionário David, que está ali em Minas Gerais, Januária. Também mandar um abraço à missionária Ivone, seu esposo Renato, que estão ali em Nazaré, no Piauí. E também o nosso presbítero Iranildo, que está ali em Anísio de Abreu, no Piauí, também ali num bairro chamado de Velho Paulo. Um grande abraço, é uma obra que está se iniciando ali e nós acreditamos que grandes serão os frutos, né? Está ali sob a supervisão do nosso pastor Silmar, uma obra maravilhosa. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa ministração, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, lhe pedimos que nesta hora, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, nos envolva. Permita que essa ministração, Senhor, possa, de alguma maneira, meu Deus, alcançar os corações de todos aqueles que estão, Senhor, assistindo, todos aqueles que irão assistir, que o Senhor possa derramar da Tua graça, meu Deus, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, possa fazer aquilo que o Senhor determinou, Pai amado, em nossas vidas. Te pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a nossa Escola Bíblica Dominical online, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como nós estamos estudando acerca dos dons, hoje a lição de número 5, ela vai tratar sobre os dons de elocução. Então nós estaremos estudando essa categoria de dons, como nós já vimos nas aulas anteriores, foi feita uma classificação, né, e é aceita pela maioria dos estudiosos, uma classificação que divide os dons ali em categorias. E, em específico, nós estaremos hoje estudando os dons de elocução. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículos de número 2 e 3. A verdade prática nos diz o seguinte: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar, consolar a Igreja de Cristo. O texto bíblico que nós vamos estar lendo em classe, você pode acompanhar também, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7, 10, 11 e 12, que nos diz assim, a primeira parte da nossa leitura bíblica em classe. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A outro operações de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também.
A segunda parte da nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 32. Nos diz assim a palavra do Senhor: Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quanto muito, 3, e sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Então agora nós vamos já entrar na introdução da nossa lição de hoje. Como eu falei no início, nós temos aí a divisão, mais uma vez, dos dons, as categorias, dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Já foi tratado nas lições anteriores esses dois outros grupos e hoje nós estaremos estudando então esse grupo que é o dom de elocução, que dentro dele estão justamente o dom da profecia, variedade de línguas e a interpretação de línguas. O tópico 1 vai tratar sobre o dom de profecia. O teólogo Stanley Orton, ele traz uma definição muito interessante acerca desse dom. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte: o dom de profecia, relatado em 1 Coríntios capítulo 14, se refere a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, e em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar, consolar a pessoa destinatária da mensagem. Uma coisa muito importante que nós podemos aqui ressaltar é que o dom de profecia é uma forma de Deus falar com as pessoas, usando pessoas, e nas profecias, muitas das vezes, Deus traz um alerta, Deus muitas vezes faz promessas a esta pessoa que está recebendo essa profecia e Deus revela os desígnios também do coração daqueles que estão recebendo a profecia. Amém? Subtópico 2, ele vai falar sobre a relevância do dom de profecia. Paulo, então, ele incentiva a igreja a buscar justamente o dom de profecia. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício deste dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Muito importante a gente ressaltar que há um valor muito grande, de uma relevância muito grande se ter na igreja pessoas com este dom de profecia. Entretanto, o uso deve ser feito com ordem e com bastante cuidado. Haja vista que existem falsos profetas. Então, o dom de profecia ele tem o seu valor, ele tem a sua relevância e o seu uso precisa ser um uso consciente, saudável e cuidadoso para a edificação da igreja. O propósito da profecia. Qual é a finalidade deste dom? Para que Deus capacita alguém com este dom? Para quê? A profecia ela contribui para a edificação do crente, porém, ainda existe muita confusão. A igreja deve ser conduzida segundo a Bíblia, não guiada por profetas. Muitos líderes, erroneamente, não tomam alguma decisão antes de consultar um profeta ou uma profetisa. Muitas vezes há um risco, porque alguns podem profetizar aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor quer falar. Então aqui a gente precisa enfatizar que o guiar, a condução da igreja deve ser feita pelas Escrituras, não por profecias, não por aquilo que um profeta diz, alguém que se levante com este dom e simplesmente a igreja vai seguir
cegamente o que essa pessoa disser. Não, a profecia ela vem para contribuir nessa condução, mas o que rege, o que guia a igreja é a palavra de Deus. Por isso que a ênfase nossa é sempre as Escrituras. Estude sempre as Escrituras, siga as Escrituras. As profecias vão contribuir e é através das Escrituras que se percebe as profecias que também não são enviadas por Deus. Tá ok? Então, a síntese desse primeiro tópico, o propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. Paulo escreve isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. O tópico 2, a variedade de línguas. Nós vemos aqui, então, uma definição acerca deste dom. O dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Ressaltando aqui, e nós vamos ver um pouco mais para frente, tendo alguém que tenha o dom de interpretação, ele vai conseguir então transmitir essa mensagem divina que pode vir justamente daquela pessoa que possui o dom de variedade de línguas. Então ele tem uma mensagem ali em uma língua estranha, e aí então quando se há interpretação, é feito, vamos colocar de um modo mais simples de entender, a tradução daquilo que está sendo passado através daquela capacidade que Deus deu, aquela habilidade que a pessoa tem de estar falando uma língua estranha, desconhecida, e Deus pode fazer disso, trazer através disso uma mensagem. Então, mais na frente nós vamos ver justamente o dom de interpretação. Mas, olhando aqui para a questão da variedade de línguas, a gente entende que é de um valor muito grande. Falar em línguas estranhas é uma coisa que leva à edificação pessoal. É algo que permite que haja na vida do cristão uma renovação. Observamos aqui, por exemplo, no tópico 2, que fala justamente sobre o propósito. Né? Qual é o propósito da variedade de línguas? O propósito é a edificação da vida espiritual do crente, que está ali falando em línguas estranhas. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. É uma questão íntima, pessoal, de quem está falando em línguas. A Bíblia nos mostra, Paulo escrevendo, que quem fala em línguas fala com Deus. Então ele ora bem, ele está num momento de comunhão. Exemplo, ninguém pode simplesmente decidir falar em línguas sem que não haja nada, ele não seja tocado de alguma maneira. Vocês podem observar que só se fala em línguas quando nós somos, de alguma maneira, tocados por Deus, e aí há um impulso, há uma renovação espiritual, há algo de Deus que pode refletir para todos nós justamente essa comunhão íntima entre aquela pessoa que está falando em línguas e o próprio Deus. É uma comunhão, é um momento de renovação. Por isso que é importante também falar em línguas estranhas. O subtópico 3, ele vai falar justamente sobre essa questão da atualidade do dom. Há muitos que questionam, não acreditam que se precise falar em línguas ou que isso já não faz parte da igreja. E nós vemos e observamos pelas Escrituras Sagradas que não é bem assim. A variedade de línguas continua como um dom para todos aqueles que creem. Deus continua derramando dessa dádiva. A variedade de línguas não é um fenômeno que foi exclusivo, por exemplo, apenas para o período apostólico. Né? O Senhor ele continua nos abençoando com este dom. A síntese do tópico 2, então, que trata sobre o dom de línguas, o dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Então, é importante, tem um valor falar em línguas estranhas. Amém? Ter este dom de variedade de línguas. O terceiro tópico e último, ele fala sobre a interpretação de línguas. Então, a definição deste dom foi dada aqui pelo teólogo Thomas Hoover. E é interessante essa definição. A interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo ou linguagem aquilo que foi pronunciado
em línguas. Na igreja de Coríntios havia uma certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo advertiu para que o falar em línguas deveria ter uma ordem ali, deveria seguir ali uma decência nesse sentido de organização, porque o objetivo principal é edificação da igreja. Então, se todo mundo falando em língua sem que haja um intérprete, não tinha muito sentido para a edificação da igreja. Por isso, Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 14 para que haja organização. Não é uma proibição de falar, mas é uma organização no falar em línguas para que o objetivo principal, que é a edificação, fosse alcançado. No subtópico 2, nos fala que há uma pergunta. Há uma diferença entre dom de interpretação e de profecia? Com certeza. Embora tenha-se uma semelhança, são dons distintos. Para exemplificar bem, a interpretação de línguas necessita de uma outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem para que a igreja seja assim edificada. Então, alguém está falando em língua estranha, quem tem o dom de interpretação de línguas, ele começa a interpretar aquela mensagem. Observe, então, que há uma dependência de mais uma pessoa e de mais uma manifestação de Deus para que haja, então, essa interpretação e que haja uma edificação na igreja. O dom de profecia, ele não depende de uma segunda pessoa. A pessoa que possui o dom de profecia, ele é capaz de transmitir a mensagem. Somente ele ali começa a receber a mensagem de Deus e ali então ele transmite essa mensagem. Essa é a grande diferença entre a interpretação de línguas e a profecia, apesar de que ambas vão trazer uma mensagem de Deus para alguém ou para a igreja. O pastor Estevão Ângelo, que foi um pastor de muitos anos, presidente lá no estado do Maranhão, escritor também, ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim, não haverá interpretação de línguas se não houver quem fale em línguas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Amém? Então a gente observa aí que há sim, para a interpretação há uma dependência. Tem que haver alguém falando em línguas para que haja interpretação. Aqui já é quebrada essa ideia de proibição, como alguns fazem. É proibido falar em línguas. Até alguém pode usar até a própria Bíblia e falar, irmãos, a Bíblia diz, se não há intérprete, não pode ficar falando em língua porque não há intérprete. A pergunta que fica é, como é que nós vamos saber que há um intérprete se alguém não estiver falando em línguas estranhas? Então, há uma necessidade de se buscar este dom, sim, a igreja precisa se capacitar com este dom, e jamais proibir falar línguas estranhas, apenas prisar pela organização no sentido de que seja algo organizado, mas o falar em línguas não deve ser algo proibido, até porque não tem como nós descobrirmos se eu ou fulano tem ali o dom de interpretação, se não houver justamente alguém com essa manifestação do poder de Deus falando em línguas estranhas. A síntese desse tópico 3, o dom da interpretação de línguas, então, ele é imprescindível para que todos sejam edificados. Observe que, mais uma vez, a gente vai para o ponto central. Igreja, o propósito da igreja é edificação. Não é destacar alguém e dar exclusividade a alguém. Não. O objetivo da igreja em si é a edificação de todos nós, de todos aqueles que pertencem, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Todos nós precisamos de edificação. Então os dons ele vem justamente com esse objetivo, de trazer para nós a edificação, e o dom de interpretação de línguas, ele chega a ser justamente isso para nós, um dom que permite que haja uma mensagem de Deus, haja vista que alguém tenha justamente ali o dom de interpretação e começa a interpretar. Não sei se você já viu isso acontecendo, alguém sendo usado, mas é uma coisa muito linda, né? A gente vê uma pessoa falando uma língua totalmente estranha e daqui a pouco outra pessoa se levanta e começa a fazer a tradução, vamos colocar assim, daquilo que está sendo dito, e Deus fala com a igreja e edifica a sua igreja, a sua casa. Conclusão:
Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, que são os chamados cessacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que os dons cessaram, não podem mais acontecer, ficaram reservados apenas para o período apostólico. Mesmo tendo essas pessoas que acreditam dessa forma, Deus ele continua abençoando os crentes com as suas dádivas, que são justamente esses dons. Prova disso é aquilo que nós vivemos, nós que somos conhecidos como pentecostais, nós acreditamos sim na manifestação do poder do Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, nós acreditamos na manifestação dos dons do Espírito Santo. Não podemos desprezar o dom de profecia, apesar de tanta falsa profecia, mas nós não podemos, por causa daquilo que é falso, desconsiderar aquilo que é verdadeiro. Então, o dom de profecia não deve ser desprezado, o falar em línguas também não pode ser desprezado e nem o interpretar de línguas também não pode ser algo desprezado. Muito pelo contrário, deve ser algo valorizado pela igreja, amém? Existente na igreja. E, por último, para a gente finalizar justamente a ideia central dessa lição, que é explicar quais são os dons, é uma coisa que a gente precisa entender, que nós devemos fazer tudo como a Bíblia nos diz, com sabedoria, decência e ordem. Mas jamais proibir que haja a manifestação do Espírito Santo, até porque a obra do Senhor, a obra pertence ao Senhor, não pertence a nós. E que haja então liberdade, que o Espírito de Deus possa sim agir de uma forma poderosa na minha e na sua vida. Amém? Nós aqui queremos agradecer a essa tão maravilhosa oportunidade de estarmos aqui ministrando mais uma lição. E aqui também queremos mencionar que os slides eles foram preparados justamente num site www.ebd Panorama. Ajuda bastante os professores com muitos subsídios. Então esses slides foram produzidos por eles. E nós aqui utilizamos deles para que a gente possa ter uma visão ilustrada daquilo que nós estamos falando, e eu acredito que é de grande valor para todos nós. Que Deus abençoe a todos e que toda a igreja esteja sempre, sim, buscando os dons e entendendo que o uso deve ser com sabedoria, com ordem e com decência. Eu quero aqui mandar um grande abraço a toda a família Deplancei e a todos que nos assistem. Amém? Aguardamos vocês no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.